Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje nós vamos fazer uma capa de galão de água de 20 litros. Aquelas bombonas de água, galão de água aí como você preferir, tá? Então nós vamos trabalhar aqui com agulha 3,5 e o fio de número 4 na cor branca, tá bom? Vamos fazer então o nosso círculo mágico. Ou 5 correntes, aí você faz como você preferir, tá? Dou a laçada aqui, ó. Faço uma corrente, volto aqui, ó, tem o meu círculo mágico. Volto aqui dentro e faço um ponto baixo, mais 2 correntes que vão equivaler ao meu primeiro ponto alto. Agora, eu vou fazer mais uma corrente, que vai ser a corrente de separação. Aí, eu vou fazer mais um ponto alto. Uma corrente. Um ponto alto. Uma corrente. Um ponto alto. E vou fazendo dessa forma até eu ter aqui dentro do meu círculo 12 pontos altos. Todos eles separados por uma corrente e contando com as correntes iniciais aqui. Então, eu vou fazer 11, mais aqui as primeiras correntes, vou ficar com um total de 12 pontos altos separados por uma corrente. Fiz aqui os 12 pontos altos, 3, 6, 9, 12. 12 pontos altos, agora eu vou fechar o círculo mágico. Vou vir aqui, ó. Primeira, segunda, aqui na terceira, lembrando que vai sobrar uma, que é a de separação. Vou fechar com ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente, vou voltar no mesmo lugar e vou fazer mais um ponto baixo, mais 2 correntes. Esse equivaleu ao meu primeiro ponto alto. E no mesmo lugar aqui, onde eu fiz o ponto alto, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, vou ficar com 2 pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente de separação, já vou aqui no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto, mais um ponto alto. Então, sobre cada ponto alto de base, eu vou estar fazendo 2 pontos altos, todos eles separados por uma corrente. Essa é a nossa segunda carreira, né? Bem tranquilo. Em cada ponto alto, você faz 2 pontos altos, todos eles separados por uma corrente, como na carreira de baixo, tá? Vou fazer isso até o final e vou ficar com 12 grupinhos de 2 pontos altos aqui, tá ok? Então, vou fazer o meu aqui já voltando. Terminei aqui a segunda carreira, fiz a minha corrente de separação, eu venho aqui, ó, ponto baixo, primeira, segunda corrente, fecho com ponto baixíssimo, tá? Faço uma corrente e entro no mesmo lugar com ponto baixo, mais 2 correntes. Esse daqui equivale ao meu primeiro ponto alto. Vou no segundo ponto alto e faço ponto alto. Eu somente fiz ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente de separação, vou aqui no segundo grupinho, no primeiro ponto alto eu vou fazer um aumento. E no segundo ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente de separação, no primeiro ponto alto, eu vou fazer o aumento, 2 pontos, opa, saiu aqui. São 2 pontos altos no mesmo lugar. E no segundo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente de separação, no primeiro ponto alto, eu vou fazer o aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base. E no segundo ponto alto, um ponto alto sozinho. Então, esse vai ser o padrão dessa carreira. No primeiro ponto alto, a gente vai estar fazendo um aumento. E no segundo, você faz ponto alto sobre ponto alto. Todos eles vão ser grupinhos de 3 pontos altos, dessa forma aqui, separados por uma corrente. Mas o aumento vai ser sempre no primeiro ponto alto de base. Vou fazer até aqui pra gente terminar juntos. Terminei essa volta. Aqui, eu já fiz a minha corrente de separação, agora eu vou dar a laçada. Eu vou aqui nesse primeiro ponto alto, onde eu tinha feito um ponto alto apenas.
Ó, vou entrar aqui nesse lugar e vou puxar o meu fio e vou fazer mais um ponto alto, tá? Que vai equivaler ao meu aumento. Aí, eu vou, aqui tem o ponto baixo, corrente, corrente. Então, nessa corrente aqui, eu vou fazer o meu ponto baixíssimo, ó. E acabou que ele também ficou com três pontos altos aqui. Um aumento no primeiro ponto alto, que eu deixei pra fazer no final. Agora, eu volto aqui no mesmo lugar onde eu já trabalhei. Puxo meu fio, faço ponto baixo, uma, duas correntes. Equivale a um ponto alto e eu estou no ponto alto do meio aqui do grupinho. Agora, eu vou pro próximo ponto alto e repito o ponto alto. Uma corrente de separação. Aqui, no primeiro ponto alto, eu vou fazer o meu aumento. Isso nós vamos manter em todas as carreiras. O aumento vai ser no primeiro ponto alto. E nos próximos pontos altos, eu só faço repetição, ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente de separação, vou no próximo ponto alto, faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Nos próximos ponto alto sobre ponto alto, eu vou ficar aqui com grupinhos de 4 pontos altos, todos separados por uma corrente de separação, e o aumento vai ser no primeiro ponto alto, sempre no primeiro ponto alto, tá, pessoal? Vocês já devem ter entendido a dinâmica. Os aumentos vão ser sempre no primeiro ponto alto de base, e os próximos pontos altos vão ser só repetição de ponto alto sobre ponto alto. E sempre eles vão ser separados por uma corrente. Ou seja, nós estamos fazendo o crochê circular aqui em formato de pizza. Só que nesse caso, os aumentos são no primeiro ponto alto, ao invés de ser no último. Tá bom? Então, eu vou terminar mais essa carreira e já volto com vocês para dar continuidade. Terminei mais essa carreira aqui, ó. Fiz os 4 pontos altos no último grupinho, fiz a minha corrente de separação, vou aqui no primeiro ponto alto que não foi trabalhado, porque aqui a gente começou no segundo. E aqui eu vou fazer o meu aumento. Um ponto alto, mais um ponto alto no mesmo lugar. E agora, eu vou aqui na terceira corrente e fecho com ponto baixíssimo, ó. Ele ficou dessa forma aqui, tá? Então, agora eu vou subir novamente, trabalhando dentro desse... Ó, gente, eu volto o fio aqui no mesmo lugar que eu faço uma corrente e volto no mesmo lugar onde eu fechei com ponto baixíssimo. Aí, eu faço um ponto baixo, mais 2 correntes para equivaler ao ponto alto. E no próximo ponto alto, um ponto alto. Esse processo aqui eu fiz só para não ficar com a marcação no início da carreira, porque ele aparece muito quando é no início da carreira, tá? Então, eu quis deixar aqui pro meio, mas você pode fazer da forma que você achar melhor, porque o processo vai dar a mesma coisa. Uma corrente de separação, vou pro próximo grupo e vou repetir, gente, ó. O aumento aqui no primeiro e sigo fazendo ponto alto nos outros pontos altos. Agora, eu vou ficar com grupinhos de 5 pontos altos, todos separados por uma corrente, tá? Então, essa parte de cima do galão, ele vai ficar um formato assim, o seu crochê circular em formato de pizza, só que por ele ter o aumento no primeiro ponto alto, ele vai ficando um pouco espiral, ele não fica bem espiral, mas ele puxa pra cá, porque o aumento é no primeiro ponto alto. Então, ele dá aquela leve sensação de espiral. Não fica muito espiral, mas fica levemente, tá? Então, nós vamos sempre estar fazendo o aumento no primeiro ponto alto e depois a gente repete os pontos altos de base, dessa forma que eu estou fazendo. Aqui nós estamos com um grupinho de 5 e uma corrente de separação. Então, gente, vai ser esse processo, vocês já conseguiram entender, né? Que é um processo que vai repetindo, só a cada carreira nós temos um aumento, até a gente ficar com o tamanho desejado, tá? Nós vamos trabalhar até nós chegarmos na carreira que nós vamos ficar com
10 pontos altos, tá ok? Então, vamos trabalhar assim, é só uma repetição. Eu vou fazer o meu aqui e vocês fazem o de vocês e a gente volta para dar continuidade. Terminei aqui, pessoal, até ficar com 10 pontos altos, ó. Então, foram 10 carreiras, tá? E tá tudo certo até aqui. Já fechei aqui no ponto baixíssimo, na terceira corrente. Agora, o que que eu vou fazer aqui, gente? Que eu não entrei aqui. Eu peguei aqui, tá? É a correntinha de trás. Você pega aqui, faz ponto baixo, mais 2 correntes. Aí, você vai no próximo e também pega a correntinha de trás, tá ok? E faz ponto alto. Aqui onde nós temos uma corrente de separação, agora aqui que vai ser o nosso aumento, tá ok? Então, em todas as correntinhas de separação, nós vamos fazer aumento. E nessas hélices aqui, nós só vamos fazer ponto alto sobre ponto alto sem aumento. Mas sempre pegando a correntinha de trás, ó. Tá? Não precisa fazer aumento, é bem tranquilo. Você vai fazendo ponto alto sobre ponto alto de base até completar a volta toda. E ele vai ficando com esse detalhe aqui, ó. Que vai ser a hora que a capa vai começar a fazer a descida. Mas ainda fazemos o aumento ali nas correntes de separação, tá ok? Ó, vai ficando assim dessa forma. Vou terminar mais uma hélice aqui só para vocês verem. Opa, esse fio a gente está desfiando, mas ó, se você tiver o ponto um pouco mais apertado e quiser fazer no fio 6, também dá, gente. Como eu tô usando agulha 3,5, dá pra fazer no fio 6, ele vai ficar mais justinho. Ó, agora eu cheguei aqui na corrente de separação, aqui eu vou fazer um aumento. 2 pontos altos na mesma corrente aqui. Olha como o fio tá desfiando. Na mesma corrente, volto no mesmo lugar e faço mais um aumento, mais um ponto alto. E nos outros, eu prossigo fazendo ponto alto sobre ponto alto até nós darmos a volta toda. Ó, ele vai ficando com esse detalhe maravilhoso aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui a volta toda e já volto com vocês. Pessoal, me desculpa mesmo, eu tinha esquecido de ligar a iluminação aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido entender lá com pouca iluminação. Mas eu acho que até dá, só que agora ficou melhor, né? Porque o fio é branco, a bancada é branca, mas eu acho que deu pra entender. Terminei aqui essa carreira, ó. Eu tinha começado aqui o trabalho, se vocês estiverem fazendo igual eu estou fazendo. Aqui, esse fio, esse ponto aqui, ele equivale a esse ponto aqui. Então, aqui nós vamos ter que fazer mais um, senão ele vai ficar um buraco grande aqui, vai ficar feio. Então, esse que a gente subiu as correntes equivale a esse, nós vamos fazer um para equivaler a esse, ó. Eu vim vindo, eu trabalhei até esse aqui, mas esse daqui vai ficar sem trabalhar. Então, nós temos que trabalhar ele, senão vai ficar um espaço muito grande ali, vai ficar estranho, tá? Então, eu vou fazer aqui mais um ponto alto. E aqui na terceira corrente eu vou fechar com ponto baixíssimo. Ah, pessoal, vocês podem falar assim, ah, você não está falando a quantidade de pontos. Gente, é indiferente, porque isso aqui dá para adaptar. De qualquer forma, você vai medindo aí na sua bombona de água, porque vocês sabem que uma tensão é diferente da outra, o meu pode ficar menor, o de vocês pode ficar maior, então dá para adaptar. Aqui, até agora, aqui na minha tensão de pontos, ele ficou com 28 centímetros, vocês estão conseguindo ver aqui, ó, 28 centímetros. Então, agora a gente vai começar a descer, até que ele ficou reto, ó, ele não está me abadando e nem repuxando, retinho. Só que agora a gente vai começar a descer. Que vocês sabem que a bombona, ela não é reta, ela vai e daí ela vai descendo arredondada, por isso que a gente faz dessa forma. Agora que a gente vai começar a fazer aquele ponto que vai descer realmente para o corpo da bombona. Então, eu vou aqui pro próximo ponto, só para ficar melhor de trabalhar.
Vou caminhar aqui com baixíssimo, porque vocês viram que fica o espaço aqui entre um e outro, né? Eu vou caminhar mais um, só por questão de ficar melhor para trabalhar, tá? Não tem problema se você quiser fazer no mesmo ponto. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir no mesmo lugar aqui, ó. Eu tava aqui nesse buraquinho, mas eu vou vir no mesmo ponto, pegando mais um fio aqui, fazer um ponto baixo, mais 2 correntes, que vão equivaler ao meu ponto alto. E no ponto alto ao lado, vou fazer mais um ponto alto ao lado, mais um ponto alto ao lado, mais um, até eu totalizar aqui 7 pontos altos juntinhos aqui, ó. 6, 7, tá ok? Fiz 7 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes, vou pular 2 pontos de base, vou fazer um ponto alto. Faço mais 2 correntes, pulo 2 pontos de base e novamente vou fazer 7 pontos altos, tá? Então, agora vai começar a formar o desenho do nosso corpo da bombona, tá? Do galão de água. Aí, agora vocês vão poder perceber que ele vai começar a fechar o nosso trabalho, ele não vai mais seguir reto. Ó, fiz os 7, 2 correntes, pulo 2, no terceiro eu faço um ponto alto, faço 2 correntes, pulo 2, no terceiro eu inicio novamente a sequência de 7 pontos altos. Eu vou fazer dessa forma até o final, tá? Não se preocupe, faça junto comigo que você vai ver que vai dar certo. Ai, não tá batendo, não tô conseguindo. Você vai ver que a gente vai fazendo e vai adaptando, tá? Fica bem legal e não se preocupe que não vai dar problema no final, tá bom? Seja quantos pontos você tiver aí, vai dar certo, ó. Fiz mais 7 com 2 correntes, pulo 2 de base, no terceiro faço ponto alto, 2 correntes, pulo 2 de base, no terceiro ponto eu vou iniciar o grupinho de 7 pontos altos, tá? Então, é bem tranquilo esse padrão. Vamos fazer aqui até o final da nossa volta e já voltamos para dar continuidade. Voltei aqui, eu não tinha contado os pontos, não sabia se ia dar certo ou não, mas por incrível que pareça, deu certo. Aqui eu fiz as 2 correntes, pulei 2 correntes aqui, pulo esse, fechou. Agora eu vou na terceira corrente e fecho aqui com ponto baixíssimo. Por acaso teu sobrou 3, sobrou 4, gente, não dá problema, pode deixar 3, pode deixar, sobrou 4, deixa 3 aqui do outro lado, divide, sabe? Sobrou só um, também não dá problema, é questão de adaptar e não vai aparecer, tá bom? Agora, vamos dar continuidade. Para continuarmos aqui, eu vou voltar no mesmo lugar, como eu sempre faço com vocês, só que eu pego um fiozinho a mais, tá? Se eu voltar o mesmo buraquinho sem pegar um fiozinho a mais, ele não dá certo. Então, fiz o ponto baixo, mais 1, 2, isso equivale ao meu ponto alto. Aí, eu vou fazer mais 2 correntes, que serão as correntes de separação, porque esses quadradinhos aqui que eu vou trabalhar agora, eu vou passar eles pra cima do ponto, desses pontos aqui, tá? Então, eu vou passar eles pra cá, tá bom? Passar um pra cá, tá ok? Então, agora eu pulo esse e esse, no terceiro eu faço ponto alto. Ele vai ficar dessa forma. Vocês perceberam como ele já está virando aqui? Aí, ele está virando pra dentro, mas depois a gente vai puxar ele pra cá, porque esse detalhe aqui, quando nós trabalhamos só com a corrente de baixo, ele é do lado direito, né? Então, deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Eu fiz um quadradinho, agora eu vou prosseguir fazendo 7 pontos altos, tá? Eu passei um desses quadradinhos aqui, eu passei pra cima dos pontos altos. Então, agora eu já fiz um ponto alto, fiz mais um, 3, 4. Aqui nas correntes eu faço 2, porque nós temos 2 correntes, então eu faço 2 pontos altos.
E em cima do ponto alto, eu faço mais um ponto alto. Totalizou aqui 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, eu repito o quadradinho de baixo. E faço 2 correntes. E mais aqui, pulo 2 no terceiro ponto alto. Ó. E já passo pro grupinho de 7 pontos altos. Ele fica da mesma repetição da carreira de baixo. A única diferença é que aqui nas primeiras correntes eu vou fazer 2 pontos altos, no ponto alto eu faço ponto alto. Ó, e eu passei um dos quadradinhos que tava aqui, eu passei para cima dos pontos altos de base, tá? Ele sempre vai indo um para lá, tá? Então, eu vou terminar essa carreira aqui. No final, aqui nós vamos ter 2 quadradinhos, tá? Então, vai seguir a mesma sequência. Agora, você faz quadradinho sobre quadradinho, mais um quadradinho em cima dos 7 pontos altos, aí segue 7 pontos altos. 2 quadradinhos, 7 pontos altos, tá? É bem tranquilo. Eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Dei a volta toda. Sobrou um quadradinho aqui, né? Trabalhei no primeiro quadradinho, o segundo a gente não trabalha. Aí, eu faço 2 correntes, 1, 2, aqui, ó. Na segunda corrente, eu fecho com ponto baixíssimo. Ele ficou dessa forma aqui, tá? Agora, eu novamente vou inserir a minha agulha aqui, vou fazer um ponto baixo, 2 correntes, que equivale ao meu primeiro ponto alto, aí mais 2 correntes para fechar o quadradinho. Vou aqui no primeiro ponto alto, faço ponto alto. Então, esse primeiro quadrado, a gente vai repetir o quadradinho, vamos fazer mais 2 correntes, vamos pular 2 pontos de base, nesse próximo, vamos estar fazendo ponto alto. Ó, aqui a gente já fez os 2 quadradinhos juntos, tá? Então, cada carreira, a gente vai trazer um quadradinho para cima do 7 pontos altos. É muito tranquilo, você vai olhar embaixo, onde tem 7 pontos altos, você tem que colocar um quadradinho nos 4 primeiros pontos, né? O primeiro você faz ponto alto, pula 2, no terceiro faz ponto alto. Então, sempre no grupinho de 7 pontos altos, vai ter um quadradinho em cima dele e um fora. Então, tranquilo. Aí, você prossegue fazendo os 7 pontos altos do lado de baixo, que sempre vai ser essa sequência. 2 quadradinhos, 7 pontos altos. 2 quadradinhos, 7 pontos altos. 3, 4, dentro das correntes 2, 5, 6 e no ponto alto o último. Nossa, gente, tá escapando aqui. Aqui o último. Ó, ficou aqui a sequência, 2 quadradinhos, 7 pontos altos. Agora, vou fazer os quadradinhos novamente. 2 correntes, aqui, ponto alto, 2 correntes, pulo 2 pontos de base, no terceiro, ponto alto. A partir do momento que a gente consegue entender como fazer ele aqui, vai ficar bem tranquilo, ó. Agora, eu já tô na sequência dos 7 pontos altos. E aqui vai ser uma sequência sem aumento, só a gente seguindo esse padrão. 2 quadradinhos, 7 pontos altos no mesmo grupinho. 2 quadradinhos, 7 pontos altos no mesmo grupinho. Ó, já cheguei no grupinho de quadradinho, faço 2 correntes, aqui no primeiro ponto alto, faço ponto alto, 2 correntes, pulo 2 no terceiro ponto alto. Então, é uma sequência bem tranquila, né? Vocês estão conseguindo ver, né? Porque a minha bancada é branca, meu fio é branco, mas eu acho que dá pra entender. E ele vai formando aquele desenho como se o trabalho estivesse indo pro lado, entendeu? Aqui em cima ele estava um leve espiral, como vocês puderam ver no final aqui. Agora, ele está fazendo um trabalho espiral pro ladinho, assim, entendeu? Fica um desenho bem bonito, cheio de detalhes. Então, eu vou fazer essa carreira aqui e já volto com vocês para dar continuidade na próxima carreira.
Terminei mais essa carreira, já fechei aqui, ó, vou abrir de novo para vocês verem. Cheguei aqui, completei os 7 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e com esse que já tinha aqui, ficaram 7. Aí, eu venho aqui tenho ponto baixo, corrente, na próxima corrente eu faço ponto baixíssimo, tá? Ó, ele ficou agora com 2 quadradinhos aqui já. Vocês viram? Era 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, ele vai indo pro lado de cá. Então, agora, o que que eu faço para passar esse aqui pro lado que agora eu tenho que trabalhar pontos altos dentro desse primeiro, né? Porque ele vai sumir e vai nascer um aqui do lado de cá. Então, eu entro aqui no mesmo lugar, puxo o fio, fico com 2 fios na agulha, faço ponto baixo. 1, 2. Esse equivale ao meu primeiro ponto alto. Aí, dentro nas correntes, eu faço mais 2 pontos altos, porque eu tinha 2 correntes e a mesma quantidade de ponto. Aqui não tem aumento nem diminuição. Agora, em cima do ponto alto, eu faço um ponto alto e eu já posso fazer a repetição do meu quadradinho aqui, porque eu sempre vou saber que um é fora do grupinho e outro é em cima do grupinho. Sempre vai ser assim. Ó, aqui pulo 2, no terceiro faço o quadradinho. E aí, já vou fazer o grupinho de pontos altos, completando aqui 7 pontos altos no mesmo grupinho. E aqui nas correntes eu faço 2, né? Porque eu não tenho aumento nem diminuição, então eu continuo com a mesma quantidade de corrente, eu faço pontos altos, ó. Completei aqui. Faço 2 correntes e vou começar novamente a fazer os quadradinhos. Fiz um quadradinho, tenho que fazer mais um. Vou para o próximo quadradinho. Então, fica bem tranquilo de fazer, ó. Aqui no final, eu vou completar com pontos altos esse quadrado aqui, né? Para completar os que faltam aqui, faltam 3. Então, esse aqui vai ser o grupinho de 7 pontos altos. E daí, prossegue, olha aqui, ó, como vai ficando o desenho. Os quadradinhos vão indo pro ladinho, entendeu? É bem tranquilo, gente. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar dessa forma até embaixo, sem aumento, sem diminuição, sempre respeitando 7 pontos altos, 2 quadradinhos. 7 pontos altos, 2 quadradinhos, sempre lembrando de levar os quadradinhos pro lado. E aí, o que que vai acontecer? A gente vai fazer... Eu não sei te dizer quantas carreiras, porque eu ainda não fiz, eu vou medindo lá na minha bombona. Então, agora, nesse momento, é importante você ter a florzinha, a margaridinha. Se você quiser ver a videoaula, já está no canal, o vídeo anterior a esse. Aí, você vai pegar a sua margarida, deixa eu colocar ela aqui na mesa. E você vai medir quanto que ela tem. A minha aqui ficou com 4,5 centímetros, tá? Então, duas, eu vou ficar com 9 centímetros, não é? Ó, elas vão ficar assim, ó. Eu acredito que vai ficar com 9 centímetros, realmente, 9... 9 centímetros, lá da pétalazinha até a pétala daqui. Vamos contar 8 centímetros, mais ou menos. 8,5 para 9. Então, a gente vai fazendo as carreiras aqui, aí você vai medindo na sua bombona. Quando faltar 9 centímetros, 8 centímetros, dependendo da sua tensão, dependendo do tamanho que ficou a sua margarida, você vai deixar, porque elas vão ser unidas aqui, ó. Tá? Elas vão ficar dessa forma aqui. Então, você vai contar, ó, 8,5 centímetros na minha tensão, quase 9, tá? Então, você vai fazendo, quando você vê que faltou a quantidade do tamanho da sua margarida, você pode parar e voltar aqui pra gente dar continuidade, daí unindo as margaridas no trabalho. Tá ok? Então, agora eu vou fazer aqui e depois nós voltamos para dar continuidade. Se vocês quiserem adiantar o vídeo, na próxima etapa, eu vou dizer quantas carreiras deu no meu ponto. Do jeito que eu estou fazendo aqui, eu vou dizer quantas carreiras deu. Vou fazer o meu aqui e já voltamos. Terminei aqui, pessoal, olha como ficou grande. Gente, contando aqui.
nós temos aquela carreira que nós pegamos somente o fiozinho de trás, que é essa daqui, ó. Vocês conseguem perceber. Aí, a gente fez uma carreira todo em ponto alto, que é essa daqui. Depois dessa carreira de ponto alto, até aqui embaixo, foram 27 carreiras no meu ponto, na minha tensão, tá? Eu vou passar a medida em centímetros pra vocês, fica mais fácil, tá? 31 centímetros e meio daqui da pontinha até aqui, ó, onde temos a carreira de pontos altos aqui, e aqui começou as carreiras, então, 31,5, tá bom? E lembrando que quando você colocar ela, ela tende a dar uma espichadinha, mas isso não vai interferir. Agora, aqui, eu já fechei aqui, ó, com ponto baixíssimo. Eu vou fazer da mesma forma que eu ia subindo os pontos altos. Eu vou aqui na próxima correntinha aqui embaixo, vou puxar o fio, vou ficar com 2 fios na agulha, vou fazer um ponto baixo. Esse ponto baixo equivale a esse ponto alto. E dentro do espaço aqui, das duas correntes, eu vou fazer 2 pontos baixos. Onde eu tenho um ponto alto, faço um ponto baixo. Onde eu tenho o espaço de duas correntes, eu coloco 2 pontos baixos. Agora, aqui onde eu tenho 7 pontos altos, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto de base, tá? Então, essa carreira aqui, eu vou fazer ela toda em ponto baixo. Onde tem ponto alto, eu coloco ponto baixo em cada ponto alto eu coloco um ponto baixo, e onde eu tenho corrente, eu coloco ponto baixo também. Se eu tiver duas correntes, eu coloco 2 pontos baixos, e onde eu tenho ponto alto, eu coloco ponto baixo. Então, ela vai ser toda em pontos baixos, sem aumentos e sem diminuições, tá? Ela vai ficar assim, ó, toda fechada em ponto baixo, tá? Eu vou dar a volta toda aqui e já volto com vocês. Já dei toda a volta aqui, cheguei aqui onde temos a nossa emenda. Gente, eu vou fazer um ponto a mais aqui, ó. Aqui já seria pra eu fechar, mas eu vou fazer mais um ponto aqui, ó. Só pra garantir que vai sobrar ponto, tá, gente? Pra ficar mais bonitinho. Aí, fiz o último, entro aqui onde eu fiz o primeiro ponto baixo e faço um baixíssimo. E ele ficou dessa forma aqui, ó, tá? Agora, nós vamos trabalhar a união das flores. Essas flores aqui que eu já ensinei vocês no vídeo anterior. Então, vai ser da seguinte forma. Eu vou parar de usar a agulha 3,5, vou usar a número 3, que é a agulha que eu fiz a flor. É melhor para trabalhar, tá? Aí, aqui onde eu fiz o último ponto baixo, eu vou agora passar aqui pro próximo ponto aqui do lado, ó. Nesse aqui, vou usar, agora nós vamos trabalhar somente com as correntes de trás, tá? Então, eu vou entrar aqui no meio desse ponto, vou pegar somente a corrente de trás e vou fazer um baixíssimo aqui do lado, tá? Ficou dessa forma aqui. Agora, eu entro na próxima também, somente na corrente de trás, e vou pegar a minha flor. Aqui na flor, a gente tem a corrente de subida, 3 pontos altos duplos e corrente de subida. Nós vamos deixar as correntes, deixar o primeiro ponto alto duplo, no segundo ponto alto duplo, nesse aqui bem do meio, nós vamos pegar aqui na corrente, vamos inserir a agulha, puxar o fio aqui, ó, nós estamos com 3 fios na agulha. O do ponto alto, o do ponto baixo, o da base, mais o da flor. Nós vamos puxar o fio por esses 3 fios e fazer ponto baixíssimo. Agora, eu vou já aqui no próximo da base, somente corrente de trás. E agora, temos aqui, ó, aqui as correntes de subida e aqui o próximo ponto alto duplo. Nós trabalhamos esse daqui e vamos trabalhar esse daqui agora, ó. Pega nessas correntes, insere o fio, puxa pela flor, pela base e pelo ponto aqui. Fizemos assim, ó. Terminei aqui a primeira pétala, o que que eu vou fazer aqui? Uma corrente, um ponto baixíssimo, uma corrente e um ponto baixíssimo. Agora, eu vou no próximo ponto, já pego outra flor aqui,
e vou trabalhar no ponto central aqui da pétala. Como eu tenho 3 no meio, eu pego bem o do meio, ó, insiro somente na correntinha, tiro o fio pela pétala, pela base, pelo ponto. Vou no ponto ao lado, também aqui no ponto alto duplo ao lado, tiro o fio pela pétala, pela base, pelo ponto. Já coloquei a segunda florzinha. Agora, entre as pétalas, também vou fazer uma corrente, ponto baixíssimo, corrente, ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto. Agora, eu vou trabalhar o primeiro ponto alto duplo aqui da pétala, ó. Temos as correntes, o primeiro ponto alto pegando somente uma corrente aqui, quer dizer, pegando somente um fio aqui da corrente, tá? Eu passo pela pétala, pela base, pelo ponto. Vou no próximo ponto. Agora, estou no ponto alto duplo central aqui da pétala da flor. Passo o fio pela pétala, pela base, pelo ponto. Novamente, uma corrente, ponto baixíssimo, uma corrente, ponto baixíssimo. Gente, esse fio está desfiando muito. Ponto baixíssimo. Já vou inserir aqui. Na próxima flor, eu vou trabalhar aqui na pétala o ponto central. Na primeira pétala, sempre eu pego esse bem do meio aqui. Ponto alto duplo central. Pego somente um fio da corrente, passo o fio pela pétala, pela base, pelo ponto. Próximo ponto, segundo ponto alto duplo aqui. O segundo depois do central. Então, é o próximo aqui antes das correntes. Aí, eu passo pela pétala, pela base, pelo ponto. Uma corrente, um ponto baixíssimo. Uma corrente, um ponto baixíssimo. Novamente, insiro o fio aqui. Vou na próxima pétala. Tem um cabelo aqui, gente. Ignoro as correntes, vou no segundo ponto alto duplo aqui, pego somente um fio, passo o fio pela pétala, pela base, pelo ponto. Próximo ponto, agora estou no ponto alto duplo do meio. Pego somente um fio aqui do ponto, entro no meio das correntes, né, e passo o fio pela pétala, pela base, pelo ponto. Ó, gente, ele vai ficando dessa forma aqui, ó. Aí, depois, quando a gente colocar todas as flores, que a gente vai unir elas aqui, pra elas vão ficar bem firminhas. Por enquanto, elas estão dançando assim, tá? Novamente, uma corrente, ponto baixíssimo, uma corrente, ponto baixíssimo. E começo a união novamente. Então, ele vai ser todo assim, gente. Ó, a primeira pétala, eu escolho o ponto central. Sempre já vou saber que é o ponto central ali, que eu passo. Aí, já vou pro ponto do lado e passo o fio aqui pela pétala, pela base, pelo ponto. Uma corrente, um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixíssimo. Já vou para a próxima pétala da mesma flor. Aí, eu já ignoro as correntes, vou pro primeiro ponto alto duplo aqui da pétala. Aí, eu coloco o fio pela pétala, pela base, pelo ponto. No próximo, agora estou no ponto alto central. Pela pétala, pela base, pelo ponto, tá? Então, o que que a gente vai trabalhar aqui? Temos as correntes, os 3 pontos altos duplos e as correntes. Quando for a primeira pétala, começa pelo central e trabalha o ao lado. Quando for a próxima pétala, começa pelo lado e termina no central, tá? E no meio, se vocês quiserem anotar aí do ladinho, para vocês sempre lembrar, entre as pétalas e entre as flores, ó, entre as pétalas aqui e entre as flores, você vai fazer uma corrente, um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixíssimo, tá? E ele vai ficando dessa forma aqui, ó, tá? Eu vou fazer toda a volta. Se você precisar, volta um pouquinho o vídeo para você ver a explicação bem certinho. Mas é isso.
Quando eu chegar aqui faltando 2 ou 3 flores, eu volto com vocês pra gente ver se vai fechar o número de pontos aqui na base ou se a gente vai precisar tecer um a mais ou um a menos. Vamos colocar ali de um jeito que dê certinho pra fechar elas assim, uma ao lado da outra, tá? Então, vão fazer o de vocês aí, eu vou fazendo o meu e a gente já volta pra terminarmos juntos. Pessoal, cheguei aqui na última flor, eu percebi que a primeira flor eu prendi só uma pétala, então vou ter que prender a última aqui quando eu terminar. Já dei toda a volta aqui, ó, toda ela com as flores e tal. Aí, cheguei aqui, ó, ficou um espaço assim. Eu vou pegar mais uma florzinha aqui. Vocês podem ver que tem umas que ficou com esse buraquinho maior e tem umas que ficou mais fechadinha. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei essas que ficou com o buraquinho maior aqui pra trás e deixei as mais fechadinhas lá na parte da frente. Que aqui vai ser a parte de trás, porque é onde a gente tem a emenda aqui do fio. Então, eu fiz a união da última pétala aqui, uma corrente, ponto baixíssimo, uma corrente, ponto baixíssimo, vou para a próxima união. Ponto, o ponto alto duplo aqui do meio, já faço a união. No próximo ponto, vou no ponto ao lado, passo o fio pela pétala, pela base e pelo ponto. Novamente, vou fazer ponto, corrente, ponto baixíssimo, corrente, ponto baixíssimo. Agora, novamente, vou unir a pétala aqui no segundo ponto. Vou unir aqui. E no próximo ponto, o ponto central aqui da pétala. Agora, eu vou fazer corrente, ponto baixíssimo, corrente, ponto baixíssimo. E eu vou fazer mais uma corrente e mais um ponto baixíssimo aqui. Ó, de novo de fio, gente. Então, aqui no último, 3 correntes e 3 pontos baixíssimos, tá? Porque senão iria sobrar um espaço. Então, eu fiz essa adaptação. Aí, vocês aí vão ver se vocês têm que fazer uma corrente a menos ou a mais, tá? Então, eu já vou aqui na pétala que tinha faltado pra mim lá no começo e vou no ponto central. Vou fazer a primeira união e aqui a segunda união. E aqui por dentro da pétala, eu vou fazer corrente, ponto baixíssimo, corrente. O certo era eu ter unido essa aqui no começo, né, gente? Mas eu esqueci ela aqui. E ponto baixíssimo, ó. Aí, depois, deixa eu puxar aqui. Vou puxar lá pra trás. Depois, eu vou arrematar esse fio aqui. E ele vai ficar dessa forma. Ó, como ele é reto, agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer pra unir essas flores, pra elas não ficarem dançando aqui, tá ok? Aqui, pessoal, coloquei o fio 4, que foi o que eu fiz a margarida, numa agulha de costura. Pode ser de tapeceiro, mas eu prefiro a de costura, que é mais fácil de passar. E coloquei mais ou menos 1 metro de fio, talvez dê, talvez falte, não sei, mas é pra dar. Aqui foi onde eu terminei, né? Ó, tá aqui pra eu arrematar. Então, eu vou inserir a agulha aqui na pétala do lado, estão vendo aqui, ó? Eu vou trabalhar os 3 pontos altos duplos aqui pra unir com os 3 pontos altos duplos da margarida ao lado. Então, eu pego aqui, ó, o primeiro ponto alto duplo, eu pego esses 2 fios aqui de trás, ó. Esses 2, ó. Estão vendo aqui o ponto alto aqui na frente? Fica sobrando um fio aqui, ó. Eu vou trabalhar os 2 de trás e também os 2 de trás daqui do outro lado, ó. Tá? Eu vou inserir aqui.
Vou deixar um pedacinho depois aqui para eu arrematar, tá? Agora, eu vou aqui no do lado e também vou deixar um pouco maior aqui para arremate. Vou emendar o segundo aqui. E o terceiro. Os 3 pontos altos duplos eu vou emendar aqui nas pétalas. E elas vão ficar uma unida com a outra, ó. Agora, eu vou dar uma apertadinha de leve, não precisa apertar muito para não repuxar, mas ele vai ficar retinho assim. Aí, esse fio eu vou arrematar, esse fio eu vou arrematar e eu vou trabalhar com isso daqui. Eu vou passando aqui por dentro, ó, pessoal. Vou caminhando por entre os fios da pétala. Vou aqui do lado, na pétala ao lado. Ele dá um pouco de trabalho, porque aqui no começo ele está com 2 fios, né? Ó, vou passando aqui por dentro. E aqui por dentro também, passo pelas 2 pétalas aqui de cima, até eu chegar novamente aqui, onde eu vou trabalhar essa outra pétala para unir com a margarida do lado, ó. Escondi o fio ali. Agora, eu já cheguei aqui, já procuro aqui o ponto alto duplo da beiradinha para unir com esse ponto alto duplo aqui, somente com os 2 fios de trás. Eu estou no avesso da peça, gente, ó. Aqui é o direito, eu esqueci de dizer esse detalhe. E aqui é o avesso. Vou unir aqui. Não puxa muito para não ficar repuxado, mas também não deixa muito frouxinho. Agora, no ponto alto duplo ao lado, também pego o dessa flor e dessa flor. E no último aqui também, pego 2 aqui e 2 aqui. Ó, e ela vai ficando toda unida. Aí, agora, a outra eu vim por cima, trabalhando. Essa daqui eu vou por baixo, tá? Só pra não precisar dar muita volta, porque é indiferente. É só você ir escondendo o fio aqui por dentro da pétala da flor. Vai passando, escondendo, olha, não vai aparecer nada. Vou caminhando, caminhando, até chegar novamente aqui na pétala da lateral. Sempre eu preciso trabalhar nas pétalas da lateral, ó. Vou escondendo o fio, cheguei aqui, eu já vou no primeiro ponto alto duplo, e aqui do outro lado também, os 2 fios do primeiro ponto alto duplo. Passo por dentro. Vou no próximo, 2 fios, 2 fios. Fico com 4 fios aqui, ó. Puxo tudo. E vou costurando até dar a volta toda. Vocês vão ver que vai ficar toda unida. E dá um detalhe especial aqui na peça, para aquelas flores não ficarem soltinhas, tá? Ó, e elas vão ficando assim, todas unidas, tá bom? Depois a gente vai fazer a blocagem, elas vão ficar retinhas aqui, que elas ficam tortinhas, de ficar guardadinha ali. Tá bom? Então, eu vou fazer toda a volta aqui e depois eu volto com vocês para dar continuidade. Terminei a união de todas, agora nós vamos passar para outra camada aqui de outras florzinhas. Então, eu vou trabalhar também com ele no avesso. Aqui foi onde acabou o fio, ó, sobrou. Então, você pode deixar uns 90, 80 centímetros. Sobrou 30 centímetros, mais ou menos. Aí, eu vou inserir a agulha aqui, só pra prender aqui, ó. Vou prender a agulha aqui. Vou deixar aqui pra arremate. Prendi o fio aqui. Vou escolher uma das 2 pétalas para começar a trabalhar. Pego 2 fios aqui, dou primeiro ponto alto duplo aqui, ó, trabalhando daqui pra lá agora, entendeu? Ou daqui pra lá, tanto faz. Vamos começar, então, desse lado aqui para ficar mais fácil de entender.
Vou pegar os 2 fios do primeiro ponto alto duplo aqui, ó. 2 fios aqui, vou pegar uma florzinha, vou virar no avesso e também vou aqui no primeiro ponto alto duplo e pegar 2 fios aqui, tá? Vou prender aqui. Agora, vou de lá pra cá, também pegando 2 fios do ponto alto duplo e 2 fios do ponto alto duplo aqui, ó. Agora, o último, pego 2 fios aqui do último ponto alto duplo e 2 fios do último ponto alto duplo lá e puxo. Prendi a primeira pétala de lá com a primeira pétala de cá. Essas flores, elas não são pregadas assim, uma embaixo da outra. Eu acho que fica mais bonito intercalando, tá, pessoal? Ó, intercalando. Então, agora saiu daqui, eu já vou caminhar aqui para a pétala ao lado. E vou achar aqui 2 fios desse último ponto alto duplo. E já na próxima flor aqui de baixo, ó, eu trabalhei essa, agora eu vou para essa. Também os 2 fios do ponto alto duplo aqui desse lado. Então, elas vão ficando intercaladas uma na outra, fica mais bonito, pessoal, do que colocar elas lado a lado. Ó, agora eu vou aqui no próximo ponto alto duplo, pego 2 fios, prendo aqui e no último também. Prendo aqui, ok? Ó, no começo é meio chatinho que esse fio tá bem grande. Agora, vou caminhando aqui. Já aqui pra pétala ao lado, gente, tá? Caminho pra cá. Aqui, ó. No primeiro ponto alto duplo, pego 2 fios. E já pego outra flor, viro no lado avesso aqui, e vou pegar 2 fios no primeiro ponto alto duplo aqui também. O fio tá bem grande, porque é começo de carreira. Depois, conforme nós vamos caminhando, ela vai ficando mais fácil, porque o fio está menor. Eu prefiro o fio grande sobrado que pequeno e faltar. Agora, no último ponto alto duplo, no último ponto alto duplo da de cima. Ó, ficou presa. Já caminho aqui, caminho aqui, caminho aqui, ó. Vou caminhando para o ladinho. Aqui, já posso inserir e pegar os 2 fios aqui, ó. E já vou aqui pra próxima, agora eu vou pra próxima flor de baixo, entenderam? Ó, aqui, ó. Olha que legal que vai ficando, gente, coisa mais linda, meu Deus, como diz, eu não sei explicar como fica lindo esse trabalho com o barrado duplo de margarida, ó. E vai intercalando aqui. Tá? Olha só, ele vai ficando assim, intercalado, tá bom? Olha aqui. Ele vai ficando dessa forma aqui. Fica muito bonito. Agora, eu acho que vocês já conseguiram entender. Agora, eu caminho com essa aqui. Vou pro ladinho. Então, nessas flores de baixo, todas as pétalas de cima vão ser trabalhadas, tá bom? Eu já vou aqui, ó, achei meu ponto alto, já pego minha próxima flor. Meu ponto alto duplo aqui no avesso, não esqueça, gente, senão depois você vai dizer, ah, preguei no direito. E aí, vai ter que desmanchar pra pôr de novo, tá? Que o direito é aqui, olha que lindo, tá? Eu vou pregar todas elas e já volto com vocês pra dar continuidade. Terminei de prender aqui. Ó, eu não vou agora, é opcional. Se vocês quiserem fazer o mesmo processo que foi feito aqui embaixo,
para unir as flores e elas ficarem retinhas, dá pra fazer. Eu vou deixar soltinha, tá? Eu vou deixar elas soltas pra dar um detalhe na hora que coloca ela no galão, ela vai ficar soltinha assim. Claro, depois eu vou fazer a blocagem, vou deixar elas retinhas. E elas vão se ajeitar. Mas, se você fizer essa união, ela já vai se ajeitando. Mas aí é opcional. Aí, aqui tem mais um detalhe. Aqui é só arrematar esses fios, aqui embaixo está pronto. Mas aqui tem mais um detalhe, deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou abrir aqui, ó. Vocês estão vendo aqui onde a gente fez aquela carreira só com a correntinha, com uma correntinha, e ficou esse detalhe aqui em relevo das correntes aqui, ó, nessa carreira, aqui na parte de cima. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pôr uma folha aqui embaixo, uma folha de caderno, papelão, qualquer coisa. Porque o que que eu quero fazer aqui? Eu vou pôr uma folha aqui dentro só pra garantir que não vai passar pro outro lado a cola, porque agora eu vou trabalhar com cola. Se você quiser, você pode costurar, tá? Mas eu resolvi trabalhar com cola. Ó, aqui onde temos a emenda, ela dá pra ver. Então, eu vou deixar ela bem centralizada, a emenda aqui na parte de trás, aqui, tá? Porque aqui vai ser a parte da frente que vai ficar pra frente do galão. Ó, ela tá dobrada bem ao meio e tem uma folha aqui por baixo, vocês conseguem ver, né? Eu vou colar margaridas. Então, o que que eu vou fazer? Eu fiz 6 margaridas. Eu fiz 4 com agulha número 2 e 2 com agulha número 3. Então, eu vou pôr 3 na frente e 3 atrás. Dessa forma aqui, ó. Vou pôr as duas grandes aqui na frente, que é onde mais vai aparecer, bem em cima dessas correntinhas em relevo, ó. Vou arrumar aqui visualmente. Não precisa ter medida, não. No olho mesmo, sabe, pessoal? Aí, uma pequenininha aqui no meio. E eu vou colar. Depois, eu vou virar e colar na parte de trás, tá? Dessa forma aqui, ó. Vai visualizando aí que fique bem centralizado. Se você quiser ter certeza do meio, você dobra, pega aqui e aqui vai ser o meio. Então, você já sabe que aqui é o meio. Aqui é o meio. E mais ou menos aqui vão ser as laterais, aqui, ó. Mais ou menos, tá? Não precisa ser exato, porque na hora ele abre e fica em volta do galão. Pra colar aqui, gente, eu não vou usar cola normal. Eu vou usar, como eu já ensinei pra vocês, o fio de seda. O fio de polipropileno. Eu estou usando esse aqui, ó, 100% polipropileno, tá? E o que que eu vou fazer? Eu vou pôr aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. É a mesma coisa que eu fiz naquele vídeo que eu mostrei pra vocês. Eu dou uma erguida aqui, ó. Eu tenho meu trabalho aqui. Eu quero colar aqui. Não precisa ser muito bem arrematado, porque como ela vai ficar colada, não vai aparecer, tá? Eu faço o arremate perfeito quando eu vou deixar ela aparecendo. Aí, eu vou aqui na vela, nessa parte mais próxima aqui de baixo, dou uma soprada e colo. E vou colocando ali, gente, ó. Essa gosminha que vai do fio de polipropileno, ele se torna uma cola. Pode lavar, pode esfregar, não vai sair. Por isso que eu pus aquela folha lá embaixo, pra não ter perigo de passar pro outro lado. E eu vou colando ele bem coladinho, tá? Pra ela ficar bem desenhadinha aqui no trabalho, ó. Vou esticando bem. E ela vai se ajeitando aqui em cima do trabalho, ficando certinha, ó. Olha só que legal. É bem legal. Também dá pra fazer com aquelas cola pega mil, aquelas colas de crochê, de artesanato, também dá. Eu preferi fazer com esse daqui, porque eu acho bem prático. E tenho certeza, já testei, tenho certeza que não vai descolar, tá? Apesar que a capa de galão de água é uma coisa que não é muito de trocar todo dia, igual tapete, igual outras peças, né? Esse aqui demora mais pra trocar. Olha só como ela ficou esticadinha. Não sei se vocês estão vendo. Deixa eu afastar aqui a minha vela. Olha, ficou esticadinha.
a do meio aqui. Vamos colar até ela ficar toda coladinha, esticadinha, ó. Começo lá do meio e daí vou indo pras pétalas. Eu acho que na primeira vocês não conseguiram ver, eu nem percebi que tava fora da câmera, pessoal, me desculpa. Vou colando até ela ficar totalmente coladinha, desenhadinha ali no trabalho, ó. Pétala por pétala. Fica mais bonitinho, tá, pessoal? Não precisa nem fazer a blocagem depois nessa parte, porque ela já ficou totalmente esticadinha ali. E é uma técnica bem legal, né? Dá pra fazer qualquer coisa que tenha algodão. Eu tentei fazer no plástico, no vidro de conserva, não deu. Só deu certo no tecido mesmo. Ó. E ela fica bem esticadinha. Tá? Então, eu vou fazer esse aqui na frente e atrás. E eu volto pra mostrar pra vocês como vai ficar já no galão de água. Com os arremates e tudo, tá?